glória a Deus. Eu convido vocês a gente abrir as nossas Bíblias no texto desta noite, para nós iniciarmos nossa reunião de oração aqui, basear a nossa meditação de hoje, né, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Todos acharam? Deixa eu dizer amém. Mateus 6, 6. Enquanto vocês acham, eu vou lendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aqui na minha tradução. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença. Pedimos a revelação da tua palavra. Vem falar conosco, vem nos inspirar, vem nos dirigir, Senhor. Vem falar ao profundo do nosso coração, Deus. Nós nos colocamos em total dependência do teu Espírito nessa hora. E assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje, eu coloquei como o poder do secreto com Deus, baseado em Mateus 6,6 que nós lemos. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? E também agradecer a cada um de vocês, que esses guerreiros, essas guerreiras que estão aqui a participar de mais uma reunião de oração. Glória a Deus por isso, né? Para que nós continuemos sempre juntos, para nós nos reunirmos para buscarmos ao Senhor em oração. A paz do Senhor. Essa reunião de oração, a gente sempre fala, né? Ela nasceu no coração de Deus. E glória a Deus que nós atendemos ao chamado de Deus para que nós estivéssemos aqui juntos, reunidos nas segundas-feiras. E segunda-feira é um dia estratégico, porque quando nós começamos a semana em oração, em comunhão junto, orando juntos, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos entregando a nossa semana para Ele. Então eu creio que nós já começamos melhor do que muitas pessoas que não têm essa oportunidade. Às vezes chega tarde, às vezes está na faculdade, tem a correria, às vezes está cansado, mas glória a Deus pela vida de vocês, viu? Vocês saíram de casa, uma noite fria, para estar aqui numa reunião de oração. Pode ter certeza que Deus vai honrar a vida de vocês. Amém? Então, nós estamos aqui, eu creio que é porque nós entendemos e porque nós cremos que há algo que nós só conseguimos alcançar como igreja, como povo de Deus, quando nós nos unimos em oração. E também nós estamos aqui porque nós entendemos que portas, elas só vão ser abertas por meio da oração. Que há batalhas que só serão vencidas quando nós nos colocarmos no nosso secreto com Deus. E que há respostas que só chegarão para nós quando nós derramarmos de verdade o nosso coração diante do nosso Pai Celestial. Então, o nosso Senhor Jesus, foi Ele mesmo quem nos ensinou que existe um lugar que nós podemos chamar de um lugar secreto, que nós podemos dizer que não é apenas um quarto físico, mas é um lugar espiritual, é um lugar sobrenatural, né, de intimidade, de entrega, de relacionamento vivo e real com o nosso Deus. Então, no lugar secreto, é o lugar que ali não tem lugar para aparência. As máscaras não têm lugar neste lugar onde estamos a sós com Deus.
E ali, então, nós não temos preocupação de querer, de alguma forma, agradar alguém, impressionar alguém, né? De alguma forma, mascarar algo que nós não somos. Porque quando nós estamos diante de Deus, num lugar secreto, nós estamos diante daquele que conhece o nosso interior, conhece cada pensamento que passa na nossa cabeça. Ele conhece cada inclinação que nós temos no nosso interior. Ele conhece tudo sobre nós. Mas o melhor é que mesmo Ele sabendo tudo, mesmo Ele conhecendo a nós, no nosso interior, Ele nos ama e Ele nos chama para estarmos no secreto com Ele. Então, a oração, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ela não é simplesmente uma ferramenta para a gente poder pedir alguma coisa para Deus. A oração é muito mais. A oração é relacionamento, é comunhão. Oração é o lugar onde o nosso coração ele é transformado e é onde nós alinhamos o nosso coração com o coração do nosso Pai Celestial. Então, muitas vezes nós queremos unção, força, poder, direção, respostas, livramento, curas e milagres. Mas nós não podemos esquecer de que tudo isso nasce de uma vida conectada com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, onde nós nos colocamos em total submissão ao nosso Senhor. Um cristão sem uma vida consistente de oração, ele se torna alguém fraco, cansado, ansioso, vulnerável. Mas por meio de uma vida de oração, a pessoa se torna firme, sensível ao Espírito, alguém cheio de fé e que é sustentado a cada dia pela presença do Senhor. Então eu quero falar agora sobre algumas bênçãos que a gente consegue por meio da oração. Primeira coisa, a oração, ela nos aproxima de Deus. A primeira grande bênção de nós intensificarmos a nossa vida de oração é que ela nos aproxima de Deus. Tiago 4,8 vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. Então, Deus ele não está distante. Muitas vezes somos nós que nos distanciamos de Deus. Por quê? Tem a nossa correria, temos as nossas preocupações do dia a dia, os nossos problemas, nosso excesso da nossa agenda de distrações, até mesmo as lutas que vêm sobre as nossas vidas. Tudo isso pode nos distanciar do nosso relacionamento com Deus e isso acaba prejudicando a nossa conexão, a nossa sensibilidade espiritual com Deus. Mas quando nós decidimos de verdade nos dedicar à oração, nós voltamos para o centro da vontade de Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós reencontramos o nosso lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. O secreto com Deus, ele nos lembra que antes de nós não sermos trabalhadores, antes de nós sermos marido, esposa, pai, mãe, filhos, líderes, servos ou qualquer outra coisa, nós somos filhos de Deus. E um filho precisa conversar com seu pai. Um filho precisa ter intimidade com seu pai. Um filho, ele precisa querer estar perto do seu pai, ouvir a voz do seu pai, conhecer o seu pai. Então a oração nos faz lembrar que nós não estamos sozinhos, que existe um Deus que nos ouve, que se importa e que quer cuidar de detalhes, de cada detalhe da nossa vida. E que Ele deseja caminhar conosco, andar conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Segunda bênção, a oração ela fortalece a nossa fé. Então, a fé ela não cresce e não se desenvolve apenas quando nós ouvimos testemunho dos outros. A fé ela cresce quando nós experimentamos
Deus de uma forma pessoal nas nossas vidas, quando nós temos as nossas próprias experiências com Deus, quando nós oramos e vemos as respostas às nossas orações, a nossa fé é fortalecida. Quando nós oramos e ainda que a resposta não venha, mas nós sentimos paz no coração, porque nós sabemos que Deus está nos ouvindo, a nossa fé também é fortalecida. Quando nós oramos e Deus muda a situação ao nosso redor, nós crescemos em fé. Mas quando Deus vem, Ele muda primeiro nós por dentro, nosso interior, nós crescemos também. Uma vida de oração nos ensina a confiar. Às vezes Deus pode ser que Ele não responda da nossa maneira, no tempo que a gente gostaria que Ele respondesse, mas nós precisamos entender e crer que, embora a gente não esteja vendo, Ele está agindo, Ele está trabalhando em algo melhor e maior, porque os caminhos dele são maiores e melhores do que os nossos. Às vezes, Ele não vai mudar simplesmente o ambiente ou o cenário ao nosso redor, a nosso favor, porque Ele pode estar trabalhando primeiro dentro de nós, nos forjando, formando maturidade em nós, dentro de nós. Mas quem tem uma vida de oração recebe de Deus sabedoria do alto e aprende a dizer: Senhor, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. Eu não estou entendendo, mas eu continuo confiando. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a oração, ela transforma medo em fé, transforma ansiedade em paz e descanso, transforma fraqueza em força. Terceira bênção, a oração, ela nos dá direção. Quantas decisões nós no dia a dia não tomamos de forma impulsiva, né? Quantas vezes nós seguimos caminhos que nós baseamos ou são fundamentados apenas na emoção, na pressão ou na opinião das pessoas. Mas uma vida de oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Provérbios 3, de 5 a 6, vai dizer o seguinte: glória a Deus, Deus abençoe. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós oramos, nós entregamos nossas decisões ao Senhor. Nós pedimos sabedoria, nós pedimos discernimento, nós pedimos sensibilidade para a gente escolher não apenas o que parece ser bom, mas o que está debaixo da vontade de Deus. Então, o secreto com Deus, Ele vai nos livrar. E Ele nos livra de nós tomarmos decisões erradas, de seguirmos por caminhos errados. Muitas lágrimas na nossa vida poderiam ter sido evitadas se antes de nós agirmos, se antes de nós decidirmos na emoção, nós tivéssemos parado, orado e buscado primeiro a direção de Deus. Muitas portas que parecem ser boas, elas podem não ser de Deus. E muitas portas simples que a gente olha, né, que talvez não chame tanto a nossa atenção, podem carregar um propósito de Deus profundo para as nossas vidas. Então nós chegamos à seguinte conclusão: quem ora mais acaba errando menos e tomando menos decisões por impulso ou por precipitação, e mais por direção de Deus, andando não segundo a sua carne, mas andando segundo a direção do Espírito. E a palavra fala que os que andam segundo o Espírito, esses são filhos de Deus. Quarta bênção, a oração nos fortalece nas batalhas espirituais. Nós não podemos esquecer que existe uma realidade espiritual.
A Bíblia nos ensina que a nossa luta ela não é contra a carne, contra o sangue, não é contra os seres humanos, mas são contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, uma igreja que ora é uma igreja forte. Uma família que ora é uma família protegida. Um crente que ora é um crente vigilante. Jesus nos fala sobre isso em Mateus 26, 41, onde ele fala o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Só que em Efésios 6,18, parece que ele nos explica melhor isso, porque ele fala assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, quer dizer, orando e vigiando nisso. Vigiando no quê? Em orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e continua com toda a perseverança, quer dizer, nós precisamos orar e nós precisamos perseverar em oração, e ainda mais, súplica por todos os santos. Então a Bíblia ela fala que a gente deve vigiar e orar em Mateus 26, 41, e Efésios 6, 18 nos revela que a gente vigia orando. Então, quando eu oro, eu estou vigiando, e eu vigio orando. Amém? Amém. Quer dizer, a oração nos mantém despertos espiritualmente, ela nos deixa vigilantes e fortalece nossa resistência contra o pecado, contra o desânimo, contra as tentações e contra as astutas ciladas do diabo. Muitas vezes nós queremos vencer as tentações apenas com a nossa força de vontade. Só que a nossa força de vontade humana, ela é limitada. A força que vem de Deus, ela é diferente. Ela sustenta quando nós estamos fracos, ela nos levanta quando a gente cai, ela nos guarda quando nós somos tentados, e é por meio da oração que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o secreto com Deus é o nosso lugar de abastecimento. Ninguém vai vencer grandes batalhas vivendo uma vida rasa e superficial em sua vida de oração. Quinta bênção: a oração, ela gera transformação interior. Uma das maiores evidências de uma vida de oração não é apenas receber bênçãos, mas ter a sua vida transformada. Quando nós passamos um tempo de qualidade com Deus, algo muda em nós, a nossa vida muda, nosso temperamento começa a ser tratado, nosso orgulho começa a ser quebrado, nossa impaciência começa a dar lugar à mansidão, nosso coração endurecido começa a ser quebrantado e amolecido pela presença do Senhor. A oração, ela não muda apenas as circunstâncias. A oração, ela muda o homem e a mulher de Deus que oram. Então, no secreto, Deus cura feridas que ninguém está vendo. No secreto, Deus trata e corrige as nossas motivações. No secreto, Deus remove pesos, que estão nos sobrecarregando. Remove o que está sobrecarregando sobre a nossa vida. Lembra da mensagem de ontem? O convite de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O lugar de nós irmos para Jesus é no secreto, é na intimidade, é na oração, é eu ter sede, eu ter fome por Deus. A minha alma clama por Deus. Diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei, quando estarei diante da tua face. Então, quando eu não me dedico à oração, eu estou calando os gritos da minha alma, porque a minha alma quer Deus, a minha alma deseja Deus, a minha alma está dizendo: me dá Deus. E nós não vigiamos nisso. Então, no secreto, como já falei, Deus vai remover pesos. No secreto, Deus vai renovar a nossa esperança. Existem pessoas que têm carregado dores escondidas.
Tem sorrisos por fora, na aparência, sorrindo diante das pessoas, mas estão chorando por dentro. Está firme diante dos outros, mas a sua alma está cansada, a sua alma está sedenta. Mas é no lugar secreto de oração que Deus vai ministrar consolo, cura, renovo, transformação, vida nova, vida verdadeira em Deus, no meio da oração. E o Pai, Ele está nos vendo no secreto. Aquilo que ninguém percebe, Deus está vendo. Aquilo que ninguém sabe, Deus conhece. Aquela lágrima que muitas vezes derramamos escondido, né? Deus está recolhendo. Aquele gemido que muitas vezes as pessoas dão, que elas nem conseguem explicar, o Espírito Santo está interpretando, está entendendo. Eu conheço. Sexta bênção, o secreto vai gerar uma recompensa pública. Jesus está dizendo, teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Isso não significa que a gente tem uma vida de oração para aparecer. Muito pelo contrário, o verdadeiro secreto, ele não busca aplauso dos homens, mas existe uma recompensa, uma promessa de recompensa que vem de Deus para aqueles que o buscam com sinceridade e em humildade. Às vezes essa recompensa pode ser uma porta aberta, às vezes pode ser uma resposta que você está esperando, às vezes pode ser um livramento, às vezes será paz em meio à tempestade, às vezes será uma força que vem de Deus para você continuar a viver. Então, o que é gerado no secreto vai ser evidente de forma pública. A gente vê na Bíblia ali, antes de Davi vencer a Golias no público, ele já havia vencido leões e ursos no secreto. Antes de Daniel ele ser honrado diante dos homens, ele manteve a sua vida de oração mesmo debaixo de ameaça. Ele foi ameaçado de ser lançado na cova dos leões, mas ele não deixou de orar. Antes de Jesus iniciar o seu ministério público, nós vemos que ele mantinha uma intensa comunhão no secreto com o Pai. Então ninguém sustenta em público o que não cultiva no secreto. Se nós queremos ter uma vida mais abundante, cheia da presença de Deus, se nós realmente queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos voltar ao lugar secreto de oração. Sétima bênção. Deus está chamando a igreja para mais uma vida de mais profundidade com Ele. Então, talvez o grande chamado de Deus para nós hoje seja este. Precisamos voltar ao secreto. Precisamos correr para o nosso quarto e orar. Precisamos voltar para uma vida de oração simples, sincera e constante. Precisamos voltar para aquele lugar onde não existe plateia, mas existe a presença de Deus. Ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Você está no secreto e o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Precisamos voltar para uma vida de busca por Deus, que não depende de emoção, de sentimento, mas de decisão. Então não espere sentir vontade de orar. Ore até que você sinta vontade. Não espere um tempo difícil, uma crise chegar para você buscar a Deus. Ore em todo tempo e fora de tempo, ore enquanto há tempo. Não ore apenas quando você estiver precisando de algo, ore porque você precisa de Deus. A oração não deve ser o nosso último recurso, deve ser a nossa primeira atitude. Então Deus deseja levantar homens e mulheres que tenham vida no altar, pessoas que não apenas falem sobre oração, mas que vivam oração. Porque pessoas
que carregam a presença de Deus dentro de casa, no trabalho e na igreja, por onde elas passam, elas mudam o ambiente ao seu redor. São transformadas primeiro por Deus para serem instrumentos poderosos de transformação na vida de outras pessoas. Para concluir aqui, podemos dizer que nesta noite o Senhor está nos convidando para intensificar a nossa vida de oração. Talvez alguns possam até precisar recomeçar, talvez outros precisem voltar ao primeiro amor, talvez alguns estejam orando pouco, estão cansados, estão distraídos ou frios espiritualmente, mas Deus, em sua misericórdia, em seu amor, Ele está nos chamando hoje de volta ao lugar secreto de oração. O nosso Pai está nos esperando no secreto. Ele não espera de nós uma oração perfeita. Ele espera de nós um coração sedento por Ele, um coração sincero e humilde que reconhece que precisa dEle. Precisam dizer: eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Então que nós possamos dizer para Deus: Senhor, aumente em minha fome e a sede pela Tua presença. Ensina-me a orar. Leva-me de volta ao lugar secreto com o Senhor. Que a minha vida de oração seja reacendida. Que eu não viva uma fé superficial, mas que eu possa viver de verdade uma caminhada de profunda intimidade contigo. Então, meus irmãos, quando a igreja ora, o céu se move a nosso favor. Quando famílias oram, lares são restaurados. Quando os crentes oram, cadeias são quebradas. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos vida, direção, força e renovo. Então, que esta reunião de oração não seja apenas mais uma reunião, que seja um marco, que seja um recomeço, que hoje o Espírito Santo desperte em nós uma sede maior por Deus em nossas vidas, porque quem tem secreto com Deus nunca estará vazio. Quem tem secreto com Deus carrega, ou para onde vai, a presença de Deus. Quem tem secreto com Deus é sustentado nos tempos difíceis. Quem tem secreto com Deus caminha debaixo da recompensa do nosso Pai. Então que o Senhor nos leve para mais perto dele, que o nosso altar de oração seja restaurado e que a nossa vida inteira seja uma resposta ao chamado de Deus. Amém? Glória a Deus. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.